Bom, pessoal, dando início à nossa atividade de hoje, nós temos aí um período de 60 minutos para conversarmos um pouco sobre a irrigação da face especificamente, né? Irrigação da cabeça de uma maneira geral e a irrigação da face de uma maneira mais específica. Tudo isso aplicando, né, na forma clínica a, a disciplina de anatomia de cabeça e pescoço, especificamente ao curso de odontologia. Tá joia? Então, quando nós falamos de irrigação, todos nós já sabemos que estamos falando de um sistema que ele é centrífugo, ou seja, o sangue sai do ventrículo esquerdo, né, e vai até as regiões mais distantes, mais longínquas da face e da cabeça. E todos nós já estudamos, né? Quem está aqui já deve ter visto a aula sobre o sistema circulatório, coração, pericárdio, artéria aorta, etc. Então, nós vamos falar sucintamente sobre esses aspectos, levando em consideração que é um assunto já ministrado, e vamos falar de forma específica mais a respeito dos vasos quando eles chegam lá para a face, ok? Então, de uma forma bem resumida, a artéria aorta ela sai do ventrículo esquerdo, e quando ela sai do ventrículo esquerdo, ela tem uma parte chamada de aorta torácica, uma porção que inicialmente é vertical, que se curva posteriormente e em direção ao lado esquerdo, não é? Que é a porção horizontal, e depois tem uma porção descendente, que passa pelo tórax até perfurar o músculo diafragma e chegar em nível do abdômen. Bom, essa artéria que leva o sangue arterial praticamente para todo o corpo, certo? Ela, antes, nessa porção ainda vertical, ela emite os seus dois primeiros ramos, que são as artérias coronárias, tá certo? São as artérias coronárias. E essas artérias coronárias que saem daqui, elas vão irrigar o músculo cardíaco. Então, só repetindo um pouco o que vocês já viram no semestre passado, mas por quê? Porque isso é muito importante para a odontologia. Porque num senso comum, digamos assim, né, para a artéria aorta, para o próprio coração, digamos assim, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, os dois primeiros vasos são as duas artérias coronárias, direita e esquerda. Por que isso é importante para a odontologia, né? Isso é importante para a odontologia porque muitas vezes nós atendemos pacientes que possuem doenças coronarianas. Dentre essas doenças coronarianas, as mais importantes são a formação de trombos, de, de coágulos de sangue ou placas ateromatosas, que podem causar um estreitamento, né, uma diminuição ou até oclusão total dessas artérias, de ramos das artérias coronárias direita ou esquerda, o que pode configurar um quadro clínico que pode ser desencadeado durante um atendimento odontológico, né? Até porque durante o atendimento odontológico algumas pessoas podem ficar mais tensas, mais nervosas, a liberação de noradrenalina, de catecolaminas que venham a aumentar o débito cardíaco, aumentar a frequência cardíaca e causar algum espasmo em alguns vasos sanguíneos, diminuindo a luz desses vasos sanguíneos, né? Então, esses pacientes podem ter ou um quadro de angina pectoris ou um quadro até de infarto agudo do miocárdio, né? Que eles teriam em qualquer outra situação da vida deles, mas que neste momento especificamente, durante o atendimento odontológico, isso pode acontecer. E um outro aspecto está relacionado ao fato de que os pacientes podem fazer uso de medicamentos que podem alterar bastante a coagulação do sangue, né? Então, às vezes, os pacientes podem fazer uso de drogas que genericamente são chamadas de antiagregantes plaquetários, como é o caso do ácido acetil salicílico,
como é o caso de outras drogas bem mais potentes, né? Como, por exemplo, o Marevan, como, por exemplo, o Clopidogrel, e outras drogas mais que pacientes venham a fazer uso. Um outro aspecto é que alguns pacientes podem ter já passado por procedimentos denominados de angioplastias e até a colocação de estentes coronarianos, né? E aí alguns desses pacientes fazem também o uso dessas drogas antiagregantes plaquetárias. Então, cabe ao cirurgião dentista identificar essas drogas durante a anamnese, né? E realizar ou não determinar que tipos de procedimentos podem ser realizados ou não por ele, e em alguns ou vários momentos até entrar em contato com o profissional que prescreveu essas drogas para esses pacientes, para que seja feito em conjunto um manejo dessas drogas, para que o paciente possa ser submetido a um procedimento, a uma intervenção cirúrgica, por exemplo, na cavidade oral, mitigando os riscos que isso possa levar a uma hemorragia importante para esses pacientes. Bom, então, mas falado isso, essa porção, depois da porção ascendente, né, temos a porção horizontal da artéria aorta, de onde nós vamos ter a saída, né, do lado direito para o lado esquerdo, do tronco arterial braquicefálico, a artéria carótida primitiva, esquerda, e a artéria subclávia esquerda. Do lado direito, o tronco arterial braquicefálico, mais ou menos em nível da articulação externo-clavicular, ele vai se bifurcar em artéria carótida primitiva ou artéria carótida comum direita e artéria subclávia direita. Observemos que tanto a artéria subclávia esquerda quanto a artéria subclávia direita, elas emitem aqui, né, um ramo para o pescoço. Essa artéria aqui, ela é chamada de artéria tiroideia inferior, tá joia? É chamada de artéria tiroideia inferior. Então, o tronco arterial braquicefálico, que fica situado do lado direito, ele vai emitir a artéria carótida comum direita e a artéria subclávia direita. E do lado esquerdo nós vamos ter, diretamente da artéria aorta, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda, né? E a artéria subclávia esquerda. Então, aqui nós temos a situação onde a artéria aorta, nessa porção horizontal e a descendente, ela envolve aqui o brônquio principal esquerdo, tem o seu trajeto descendente, perfura o músculo diafragma e continua assim diante em nível das vísceras abdominais. Bom, a artéria carótida comum, quer seja ela direita ou esquerda, certo? Tanto faz ela ser direita ou esquerda, ela ascende no pescoço sem emitir ramos colaterais até aproximadamente a borda superior da cartilagem tireoide. Então, em nível da borda superior da cartilagem tireoide, isso tanto a artéria carótida comum do lado direito quanto a artéria carótida comum do lado esquerdo, né? Essa artéria ela vai se bifurcar, ela vai emitir dois ramos, que são a carótida externa, localizada mais anteriormente e superficialmente, e a artéria carótida interna, que segue, né, profundamente, sem emitir ramos cervicais, e penetra no interior do crânio através do canal carótico, né? Penetra no interior do crânio através do canal carótico. Isso ocorre ali em nível, né, como eu acabei de falar para vocês, da borda superior da cartilagem tireoide. Então, a artéria carótida comum ou primitiva vem, depois ela tem uma dilatação, essa dilatação é chamada de bulbo carotídeo, e tanto no corpo carotídeo quanto no bulbo carotídeo, nós temos a presença de vários baroceptores e quimioceptores, que são muito importantes, né? Esses baroceptores e quimioceptores, eles são muito importantes porque eles são
inervados, né, pelo nervo glossofaríngeo, nervo vago, que leva essa informação através, que em nível inconsciente informam aos centros superiores o nível de saturação de oxigênio, né, CO2, e também o, o quão está alta ou baixa a nossa pressão arterial. Isso dá ação a vários estímulos, a arcos reflexos inconscientes que regulam o grau de contração, de estenose ou dilatação dos vasos sanguíneos, e também faz com que nós respiremos, né, força a inspiração, para que nós venhamos a melhorar em conjunto tanto a pressão arterial quanto a saturação de oxigênio em nível plasmático, ok? Então, aqui mostrando o bulbo carotídeo e a bifurcação. Vejam que não é muito difícil identificar qual é a carótida externa, qual é a carótida interna, porque a carótida interna ela continua o seu trajeto sem emitir ramos cervicais, enquanto que a carótida externa já começa a emitir vários ramos no pescoço, né? Já começa a emitir vários ramos no pescoço. Do ponto de vista cirúrgico, diante de uma necessidade de uma ligadura da artéria carótida externa ou de alguns dos seus ramos cervicais, certo? O ponto de acesso que nós temos para essa região é essa região triangular aqui que eu estou delimitando para vocês, chamado de triângulo carotídeo superior. Esse triângulo carotídeo superior, ele é formado pela borda anterior do músculo esternocleidomastoideo, pelo ventre superior do músculo omoioideo, e aqui ele é formado pelo músculo estiloioideo e pelo ventre posterior do músculo digastro. Então, essa região triangular aqui é o local de acesso cirúrgico, né? Quando se precisa, de repente, fazer uma ligadura de uma artéria, de um ramo direto da artéria carótida externa, por exemplo. Então, imaginemos que em algumas situações isso pode ser necessário, né? Digamos assim, quem trabalha em urgência e emergência, né? Um paciente que é vítima de agressão física por um projetil de arma de fogo, né? Um tiro na cavidade oral e atinge o soalho da boca ou a língua, né? E tem uma hemorragia profusa e que não se consegue debelar ali naqueles locais específicos, né? Ali no próprio órgão, e se faz necessário uma ligadura através de um acesso cervical. Então, é uma cirurgia que configura uma emergência, né? E que precisa ser feita assim nesta região aqui do trígono carotídeo, certo? Então, aqui nós estamos observando a artéria carótida externa se separando da carótida interna e já emitindo aqui seus vários ramos, né? Seus vários ramos. E à medida, como todo sistema centrífugo, certo? À medida em que um vaso arterial, ou seja, que uma artéria emite um ramo, ela diminui o seu diâmetro. Então, a carótida interna vai ficando com o mesmo diâmetro e a carótida externa, na medida em que vai emitindo os seus ramos, ela vai diminuindo o seu calibre, certo? Ela vai diminuindo o seu calibre, como vocês podem observar aqui, certo? Aqui a carótida interna se torna profunda e vai em direção à base do crânio, o canal carótico. Aqui vai se tornando profunda em direção ao canal carótico, penetra no canal carótico, entra no crânio aqui, na parte superior do forame lácero, rasgado anterior. Aí a carótida interna vem, faz uma alça aqui, né, como nós estamos observando aqui, próximo ao processo clinoide, emite já a artéria oftálmica, penetra aqui no canal óptico, junto com o nervo óptico. E aqui observamos que existe um ramo comunicante da artéria carótida interna direita com a esquerda,
e também esses ramos comunicantes aqui com a artéria basilar, formando o círculo arterioso do cérebro, também chamado de polígono de Willis, né? Também chamado de polígono de Willis. Bom, mas não é o objetivo da nossa aula falarmos especificamente sobre a artéria carótida interna, né? A artéria carótida interna segue o seu fluxo lá e vai emitindo os ramos que vão irrigar o sistema nervoso central, né? Quase a totalidade, obviamente, que junto lá com a artéria basilar, que é formada pela união das duas artérias vertebrais, direita e esquerda, e da área que nos interessa, basicamente a artéria oftálmica, né? Mas a artéria carótida externa, ela já começa a emitir ramos assim que ela se separa da carótida interna. E que ramos são esses, pessoal? Nós temos aqui a artéria tiroideia superior, a artéria lingual, a artéria facial, a artéria occipital, a artéria auricular, a artéria faríngea ascendente, a artéria temporal superficial e a artéria maxilar, ok? Algumas pessoas, alguns livros, utilizam o termo artéria auricular posterior e artéria maxilar interna. Esses termos não precisam mais ser utilizados porque não existem o seu correspondente, né? Geralmente, quando se utilizava o termo artéria maxilar interna, é porque nós tínhamos também um homônimo, digamos assim, da artéria facial, que era chamada de maxilar externa. Mas como isso não existe mais, a artéria maxilar externa só é utilizado o termo artéria facial. Venhamos e convenhamos, é um termo mais, como é que eu poderia dizer, é um termo mais lógico, chamar artéria de facial. Então não precisa mais utilizar o termo artéria maxilar interna, e sim só artéria maxilar. Então vamos ver que vasos são esses, né? Artéria tiroideia superior, como vocês podem observar aqui, é o primeiro ramo da artéria carótida externa. Vejam que aqui ele está saindo, né? Essa artéria está saindo quase que do bulbo da artéria carótida comum. Em alguns casos, pode sair diretamente da artéria carótida comum, mas na maioria dos casos é o primeiro ramo da artéria carótida externa, como vocês podem observar aqui. E essa artéria, né, tiroideia superior, ela emite alguns ramos. Aqui nós estamos mostrando a artéria infraioidea, a artéria laringeia superior e laringeia inferior, a artéria esternocleido-occipitomastoidea e os ramos glandulares, certo? Essa artéria chamada de infraioidea, ela não está demonstrada aqui nessa figura, mas ela viria por aqui, ó, saindo aqui da artéria, vindo aqui, ó, para essa região, inervando os músculos infraioideus, né? Esternoioideo, tiroioideo, homoioideo. Então, esses músculos chamados de infraioideus, né, são irrigados por esse ramo chamado de artéria infraioidea. São ramos musculares, então. Nós temos aqui um outro ramo, que é a artéria laríngea superior, que penetra aqui, ó, nessa região, que é chamado de membrana tiroióidea, juntamente com o ramo interno do nervo laringeu superior, e ele vai, né, irrigar aqui o interior da mucosa da laringe, cordas vocais, ok? Aqui temos a artéria laringea inferior, que está aqui, ó, indo para essa região aqui do músculo constrictor inferior, um pouco de constrictor médio da laringe. E aqui nós temos, não está mostrando aqui a artéria esternocleido-occipitomastoidea, porque o músculo esternocleido aqui foi removido. E aqui terminam os ramos glandulares. Esses ramos glandulares que terminam aqui na margem posterior e anterior até o istmo da glândula tireoide. E tem esse pequeno ramo aqui, ó, que é a artéria cricotireoidea, que termina aqui, né, na membrana cricotireoidea. Essa aqui é a artéria cricotireoidea, ok?
Professor, com licença. Pois não. Bruna está perguntando se o senhor poderia falar um pouco sobre o ramo cricotireoide, o que tem no material dela. Ramo cricotireoide, esse aqui, ó. Esse ramo aqui, ó, cricotireoide, que vem aqui e penetra na membrana cricotireoide e vai inervar, desculpe, né? Vai irrigar a mucosa adjacente dessa membrana, as pregas vocais superiores, inferiores, o ádito da laringe, aquela região da glote, ok? Acima da artéria tiroideia superior, nós temos a artéria lingual. Nós temos a artéria lingual. A artéria lingual, observem que ela sai da artéria carótida externa, onde ela está de fora para dentro, né, superposta a essa estrutura venosa aqui, chamado tronco venoso tirolingofacial. Esse aqui é o tronco venoso tirolingofacial, que é composto, né, pelas veias tiroideia superior, lingual e facial. Então, tronco venoso tirolingofacial. Então, aqui mais profundamente, temos a artéria carótida externa, de onde sai a artéria lingual. Vejam aqui a presença de uma estrutura nervosa e de estruturas vasculares adjacentes. Em determinado momento, né, essa estrutura nervosa aqui, ó, que é o nervo hipoglosso, ele vem passando lateralmente a este músculo aqui que está seccionado, ó. Esse músculo aqui que está seccionado aqui, para mostrar o conteúdo interno, medial a ele, é o músculo hioglosso, né? Bastante lógico, né? Ele sai aqui do ocioide, vai em direção à língua, é um músculo extrínseco da língua. Então, veja aqui, ó, a artéria lingual saindo aqui da carótida externa, e ela emite já um pequeno ramo aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que é esse aqui, ó, que é a artéria supraioide. A artéria supraioide, que são ramos musculares, né, para os músculos supraioides, né, ramos musculares para os músculos supraioides. Depois, essa artéria, ela torna-se mais profunda, e aqui ela emite um ramo que vai para a região da base da língua. Essa aqui, ó, que é a artéria dorsal da língua. Veja que a partir daqui, essa artéria já está situada medialmente ao músculo hioglosso, né? Ela já está situada medialmente ao músculo hioglosso. Aqui, ó, a artéria lingual vem e aqui ela fica situada medialmente ao músculo hioglosso. E aí emite aqui o ramo chamado de dorsal da língua, que sobe, vai para a região do dorso da língua, base da língua, epiglote, certo? Chegando aqui a essa região do arco palatoglosso também, tudo isso é vascularizado, é irrigado por essa artéria aqui chamada de dorsal da língua. Ela continua o seu trajeto no soalho da boca, aonde ela vai emitir dois ramos terminais. A artéria sublingual, que continua-se aqui, ó, lateralmente ao músculo genuioide, emitindo ramos para a musculatura dessa região, até terminar aqui, né, na foramina lingual da mandíbula. Então, essa artéria aqui é o ramo sublingual. Termina aqui na foramina lingual da mandíbula. E esta aqui é a artéria profunda da língua, que caminha junto com a veia profunda da língua, ou veia ranina, né? Veja que passando aqui lateralmente a este músculo, que é o longitudinal inferior, né? Passando lateralmente aqui ao músculo longitudinal inferior, próximo ao ventre da língua, até terminar aqui próximo ao ápice da língua, quando existe uma anastomose com a artéria profunda da língua do lado oposto,
tá certo? Com a artéria profunda da língua do lado oposto. Então, quando se quer realizar digamos, a ligadura, né, da artéria lingual, pode ser feito através daquele acesso que nós falamos aqui no triângulo carotídeo, mas também pode ser feito um acesso nessa região denominada de ângulo de Beclar, né? O ângulo de Beclar é esse ângulo aqui formado entre o corno maior do ocioide e aqui o ventre posterior do músculo digástrico. Essa região aqui, triangular, certo? Triangular, certo? Alguns autores chamam de triângulo, outros de ângulo apenas, certo? Ela vai conter a artéria lingual antes de ela ficar medialmente situada, ao músculo hioglosso. Então, ela é mais fácil de ser localizada aí nessa região, certo? Ela é mais fácil de ser localizada aqui nessa região. Então, aqui está o corno maior do ocioide, o ventre posterior do músculo digástrico. Então, entre essas duas estruturas, nós vamos ter aqui a presença da artéria lingual, onde ela penetra aqui profundamente ao músculo hioglosso, e aqui, onde nós vamos ter também, próximo a ela aqui, a questão do nervo hipoglosso. Então, é uma região, quando se quer fazer o acesso a esta artéria, antes de ela penetrar aqui entre, digamos assim, medialmente ao músculo hioglosso. Um pouco mais à frente, nós temos essa região denominada de triângulo de Pirogoff, né? Triângulo de Pirogoff. É essa região aqui, onde nós temos a borda posterior do músculo miloioideo, o tendão intermediário do músculo digástrico e o nervo hipoglosso. Então, nessa região aqui, nós temos esse triângulo, chamado de triângulo de Pirogoff, aonde a artéria lingual está situada medialmente ao músculo hioglosso. Então, aqui está o músculo hioglosso. A artéria ela não está aqui. Você vê que ela está um pouquinho... Ela vem aqui, ó, externamente, e aí depois ela passa medialmente ao músculo hioglosso. Então, aqui é um lugar mais difícil de realizar a ligadura, né? Porque vai ter o próprio músculo hioglosso. Teríamos que seccionar o músculo hioglosso, divulsionar aqui nessa região do músculo hioglosso, para acessarmos aqui a artéria lingual. Aqui no ângulo de Beclar, que é essa região aqui, ó, ângulo de Beclar, entre o corno maior do ocioide e o ventre posterior do músculo digástrico, nós vamos ter aqui um local, quem chama de triângulo, está relacionado aqui ao nervo hipoglosso aqui, mas eu chamo mais de ângulo. Nós conseguimos acessar a artéria lingual antes de ela ficar medial ao músculo hioglosso. Então, aqui é mais fácil de acessar essa artéria do que aqui, que ela está medialmente ao músculo hioglosso. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não dúvidas? Então, vamos adiante. Ok. Bom, e aí, mais um ramo anterior da artéria carótida externa, que é a artéria facial, né? Aqui a artéria facial, ela sai diretamente da carótida externa. Ela, assim que sai da carótida externa, veja que ela, ó, aqui está a artéria lingual, acima dela, a artéria facial. Vejam aqui, o nervo hipoglosso cruza a artéria carótida externa, né? E passa sobre a artéria facial.
E a artéria facial, assim que ela sai da carótida externa, ela começa a emitir alguns ramos, como a artéria palatina ascendente e a artéria tonsilar. Às vezes essa artéria tonsilar ela pode não existir, tá certo? Ela pode ser um ramo da própria artéria palatina ascendente. Então, a artéria palatina ascendente e aqui o ramo tonsilar. Veja que penetra aqui, né? Essa região do músculo constrictor superior da faringe e vai irrigar, né, a tuba auditiva, a parede lateral da faringe, chega até o palato mole e essas estruturas. A artéria facial continua o seu trajeto e ela descreve uma curvatura que envolve a glândula submandibular. Então, quando a gente está diante, digamos assim, de uma patologia que precisamos remover a glândula submandibular, a gente sempre precisa fazer a ligadura da artéria facial, tá certo? Que ela emite ramos para a própria glândula submandibular aqui nessa região. Então, ela emite ramos glandulares, ela emite um ramo chamado de submentual, que continua o seu trajeto aqui nessa região do próprio mento, né, até chegar à região do mento, artéria submentual, emite ramos musculares, como a artéria pterigóidea e massetérica, para os músculos específicos, e aqui a artéria facial, ela deixa de ser um vaso que está no pescoço e passa a ser um vaso que está na face, né? Daí o seu nome de artéria facial, que é mais ou menos aqui, né? Um pouco à frente do ângulo mandibular, um pouco à frente aqui da margem anterior do músculo masseter. Então, vem aqui a artéria facial, ela toma um trajeto ascendente na face, junto com a veia facial, e aqui ela vai emitir os ramos labial inferior, labial superior, ramos laterais para o nariz e a asa do nariz, até terminar aqui com o nome de artéria angular, que fica aqui no canto interno do olho, né? Essa região aqui do canto interno do olho. Nome de artéria angular, aqui nessa região. Uma coisa interessante para vocês ficarem cientes, que facilita bastante o aprendizado, é o fato de nós termos a seguinte situação. O nome dos ramos das artérias é muito parecido, é muito semelhante, às vezes igual, ao mesmo nome do afluente das veias. Então, isso faz com que facilite bastante, porque até certo ponto, quando você está estudando artéria, se você imaginar que para cada artéria no corpo humano, nós temos em média 2 veias, né? Então, imaginemos que se eu tiver aqui uma veia facial, ela vai ter os mesmos afluentes, só que a direção do sangue vai ser oposto, né? Eu vou ter, em média, 2 veias labiais superiores, 2 veias labiais inferiores, 2 veias submentuais, várias veias glandulares, 2 veias tonsilares, 2 veias palatinas ascendentes, aqui 2 veias supraioides, que vão terminar no tronco venoso tirolingofacial, que vão terminar aqui no tronco venoso tirolingofacial. Então, se a gente for esperto, quando a gente está estudando artéria, a gente meio que acaba também já está estudando um pouquinho de veias, né? É claro que não vamos ter uma veia carótida, né? Vai ser a veia jugular interna, mas as coisas vão ser, até certo ponto, bem parecidas, tá joia? Até certo ponto vão ser bem parecidas. Mas vamos adiante. Vamos agora para a artéria occipital.
Veja que, diferentemente da artéria tiroideia superior, lingual e facial, a artéria occipital ela é um ramo posterior. Ela é um ramo dorsal da artéria carótida externa. Ela é um ramo dorsal da artéria carótida externa. Olha aqui ela, ó. É um ramo dorsal da artéria carótida externa. Ela emite um ramo muscular para o músculo esternocleido occipitomastoideo. Emite vários ramos musculares aqui para os músculos que se fixam aqui no processo mastoide. Ela emite a artéria estilomastoidea, que penetra no canal estilomastoideo. Ela emite um pequeno ramo meníngeo. Esse ramo meníngeo vai penetrar aqui no forame mastoideo, que fica aqui nessa região. Uma artéria meníngea aqui que penetra no forame mastoideo. E termina como um ramo terminal que se ramifica na região occipital da cabeça óssea, contraindo anastomoses com ramos da artéria auricular e com os ramos da artéria temporal superficial. Aí com ramos da artéria temporal superficial. Aqui nós temos a artéria auricular, que é esse ramo aqui, ó, que sai da artéria carótida externa, posteriormente, passando por essa pequena fissura, chamada de fissura timpanomastoide, né? Que fica entre a placa timpânica do osso temporal e a mastoide, né? Aqui eu tenho a artéria auricular, e essa artéria auricular, ela vai, olha aqui ela, ó, veja aqui, ó, ela emite ramos para a glândula parótida, que são os ramos parotídeos. Ela emite a artéria estilomastoidea, a artéria timpânica posterior, que vai para a placa timpânica, ramos para a orelha externa, e ramos, denominados de ramos auriculares, e ramos terminais. Esses ramos terminais, eles constroem aqui anastomoses com a artéria temporal superficial e com a artéria, os ramos terminais da artéria occipital, certo? Então, essa aqui é a artéria auricular. Temos a artéria faríngea ascendente, que é um ramo medial da carótida externa. Olha aqui ela, ó. Aqui foi seccionada, mas ela tem uma direção, daí o seu nome, na parede lateral da faringe, profundamente, daí o nome artéria faríngea ascendente. Emite ramos musculares, chamados por alguns autores de ramos para a musculatura pré-vertebral, como longo da cabeça, longo do pescoço. Penetra também ali na região do constrictor médio da faringe, irrigando a faringe. Emite um ramo chamado de meníngeo posterior. Esse ramo meníngeo posterior são aqueles ramos que podem penetrar ali em qualquer forame da base do crânio, como ramos meníngeos, como é o caso do forame jugular, né, ou rasgado posterior. Um ramo meníngeo acessório também, ali na região dos forames da base do crânio. E a artéria timpânica inferior. A artéria timpânica inferior, ela penetra no canalículo timpânico inferior do osso temporal e vai em direção à cavidade timpânica, contribuindo para irrigar a membrana timpânica internamente e o ouvido, a orelha média, né? Também inervando não, pessoal, irrigando. Toda vez que eu vou falar inervando, na verdade é irrigando. Que a gente falando assim, às vezes troca, falando rapidamente assim, às vezes troca, irrigando a orelha média, certo? Irrigando a orelha média. E aí, depois que a artéria carótida externa emite a auricular, ela vai
se bifurcar nos seus dois ramos terminais, que são, respectivamente, a artéria maxilar e a artéria temporal superficial. Então, aqui está a artéria temporal superficial e aqui está a artéria maxilar. Essas duas artérias são bem importantes, tá certo? A temporal superficial, que eu vou falar inicialmente, ela é muito importante para quem faz cirurgia nessa região da articulação temporomandibular, certo? Porque ela emite vários ramos aqui, como os ramos articulares, que vão irrigar a própria articulação, né? Penetrar naquela região do tecido retrodiscal, a artéria transversa da face, né? A artéria transversa da face, que é essa aqui, ó, que passa aqui um pouquinho abaixo do arco zigomático. A artéria temporal profunda posterior, que está aqui indo irrigar o ventre, as fibras posteriores do músculo temporal. A artéria auricular anterior, ramos orbitais, até que ela termina formando dois ramos. Um ramo chamado, basicamente, de tributário frontal e o outro de tributário parietal. Esse aqui é o tributário parietal e esse aqui é o frontal. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, a artéria parietal e aqui a artéria frontal. Essa artéria frontal vai para o couro cabeludo e se anastomosa com a artéria frontal do lado oposto. E a artéria parietal, couro cabeludo, se anastomosa aqui com ramos da auricular, ramos da occipital e ramos da própria parietal, só que do lado oposto. Só que do lado oposto. Aqui só para mostrar para vocês uma vista posterior. Aqui vem a artéria carótida externa. Aqui vem a carótida externa. E aqui ela se bifurca nos seus dois ramos terminais. Isso aqui é o côndilo, certo, pessoal? Isso aqui é a articulação temporomandibular. Então, ela se bifurca em artéria temporal superficial e artéria maxilar. Estamos vendo por trás. Veja que saindo da artéria temporal superficial aqui, ó, já sai aqui a artéria, o ramo articular. Esse aqui é o ramo articular que vai para a articulação temporomandibular. É o ramo articular da artéria temporal superficial. Então, aqui está o côndilo da mandíbula, obviamente que está envolvido pela cápsula da articulação temporomandibular. Aqui mostrando no colo do côndilo da mandíbula a bifurcação da artéria maxilar em temporal superficial, da artéria carótida externa em temporal superficial e maxilar. Aqui saindo da temporal superficial o ramo articular. E essa estrutura aqui é um nervo, ó. É o nervo auriculotemporal do trigêmeo, emitindo aqui os seus ramos articulares também, ó. Emitindo aqui os seus ramos articulares, que penetram aqui na região da cápsula da articulação também. E, por último, nós temos a artéria maxilar, né? A artéria maxilar, que eu já falei para vocês que muitos livros utilizam o termo artéria maxilar interna. Não está errado, mas o termo correto é só artéria maxilar, tá certo? Então, vamos ver aqui essa artéria. Nós já até mostramos aqui em algumas vistas, né? Então, a artéria carótida externa vem quando chega em nível do colo do côndilo da mandíbula, né? Então, aí veja que essa artéria ela é muito importante para quem faz cirurgias na articulação temporomandibular. Sábado passado eu tive a oportunidade de vê-la, uma cirurgia da articulação temporomandibular que eu fui a São Paulo para acompanhar e estava lá, né, foi tirado lá o côndilo para colocar uma prótese
e a artéria maxilar estava lá bem bonitinha, com toda a sua extensão, né? Depois que nós conseguimos visualizar, depois que foi removido aqui o côndilo da articulação temporomandibular. Sem remover o côndilo, o colo do côndilo é quase impossível, você não consegue acessar esse vaso aqui, você não consegue acessá-lo aqui não, tá joia? Então, a artéria maxilar, ela sai da carótida externa. Veja que para ela ser visualizada, assim como essa figura está, o ramo ascendente da mandíbula foi removido, consequentemente também o côndilo, né? Consequentemente também o côndilo. E a artéria maxilar vem, e observem que ela emite ramos ascendentes, emite ramos descendentes, ramos anteriores e ramos terminais. Os ramos terminais são esses que penetram aqui na fossa pterygomaxilar. Então, são os terminais, são esses aqui que penetram na fossa pterygomaxilar. Então, vamos ver esses ramos agora, pessoal. Bom, temos aqui a artéria timpânica anterior, essa aqui que está penetrando na fissura petrotimpânica, aqui, ó, artéria timpânica anterior, a artéria meníngea média, que é essa aqui que está entrando no forame espinhoso, a artéria meníngea acessória, que penetra no crânio aqui através do forame oval, e duas artérias temporais, a artéria temporal profunda anterior, a artéria temporal profunda média, né? Porque nós já vimos que a artéria temporal profunda posterior, ela é emitida pela artéria temporal superficial. Então, esses são os ramos, digamos assim, os 5 ramos ascendentes mais comuns da artéria maxilar. Temporal profunda anterior, para as fibras anteriores do músculo temporal, temporal profunda média, para as fibras médias do músculo temporal, meníngea acessória, meníngea média, aqui, desculpe, meníngea acessória, meníngea média, essa aqui que está penetrando aqui nessa região do forame espinhoso, e timpânica anterior. São os 5 ramos mais constantes. Lembrando, pessoal, que para cada artéria nós temos em média 2 veias no corpo. Imagine que o que for de drenagem venosa aí nessa região, para cada artéria vamos ter 2 veias, né? Aí fica um bocado de veia aí nessa região. Nós temos os ramos descendentes, que são esse aqui, ó, alveolar inferior, que penetra no forame da mandíbula, percorre o canal da mandíbula, emitindo ramos pulpares, ósseos e periodontais, né? Para o osso da mandíbula, para a polpa dos dentes, para o periodonto, aqui, junto aqui com o nervo alveolar inferior. A artéria massetérica, essa artéria massetérica, ela atravessa a fissura, a chanfradura semilunar da mandíbula, que aqui foi removida, né? Mas ela atravessa a chanfradura semilunar da mandíbula. Quando ela atravessa a chanfradura semilunar da mandíbula, ela vai penetrar ali na face interna, na face medial do músculo masseter. Nós vamos ter aqui os ramos musculares pterigóideos, né? Tanto para o músculo pterigóideo lateral, como vocês podem observar aqui, ó, e aqui para o pterigóideo medial, como vem aqui também. E a artéria bucal, que é esse ramo aqui, ó, que vem, emite ramo para o músculo pterigóideo medial e aqui para o músculo bucinador, onde penetra nessa região do músculo bucinador e chega a inervar a mucosa das bochechas, né? Esse é o ramo bucal. Ramo bucal. Nós temos aqui um ramo descendente, chamado de artéria palatina descendente,
que vem pelo canal pitérico-palatino e vai sair aqui no palato duro, no forame palatino maior e nos forames palatinos menores ou acessórios. Os forames palatinos menores acessórios, as artérias menores, elas vão para o palato mole e através do forame palatino maior sai a artéria palatina anterior, que vai irrigar o palato duro e a gengiva palatina dos dentes superiores, até aproximadamente a região dos premolares e chegando em nível do forame do canal incisivo, elas se anastomosam com os ramos incisivos. Se anastomosam com os ramos incisivos. Nós temos dois ramos posteriores, são esses dois ramos aqui, ó, chamado de artéria pterigóidea e artéria faríngea. A artéria faríngea penetra no canal faríngeo e a artéria pterigóidea penetra aqui no canal pterigóideo ou vidiano, também chamado de canal vidiano, penetra aqui e vai sair aqui na base do crânio, no canal vidiano, onde vai emitir ramos aí para tonsila tubária, tuba auditiva, base do crânio aí nessa região. Base do crânio aqui nessa região. Nós temos dois ramos anteriores da artéria maxilar, que são alveolar posterior superior e artéria infraorbital. A artéria alveolar posterior superior, pessoal, igual o nervo alveolar posterior superior que vocês já estudaram, ela, antes de penetrar no forame alveolar posterior superior, ela emite o ramo gengival. O ramo gengival vai para a gengiva vestibular aqui de premolares e molares. Depois, essa artéria alveolar posterior superior, geralmente em número de duas, como aqui está mostrando aqui nesse desenho esquemático, ela penetra no forame alveolar posterior superior, aonde vai emitindo ramos pulpares, ósseos, periodontais e sinusais. Pulpares para a polpa dos dentes, periodontais para o periodonto, ósseos para o osso e sinusais para a mucosa do seio maxilar. Para a mucosa do seio maxilar. Então, veja aqui, ó, alveolar posterior superior. Pulpares, ósseos, periodontais e sinusais. Tá bom? E aqui é o ramo gengival dele, ó. Ramo gengival da alveolar posterior superior. E aqui eu tenho a artéria infraorbital, que também é um outro ramo anterior. Percorre o sulco, goteira e canal infraorbital em todo o seu trajeto até se exteriorizar aqui no forame infraorbital, onde vai se anastomosar com a artéria facial. Não sem antes emitir a artéria alveolar média superior e a artéria alveolar anterior superior. A anterior superior vai para os dentes incisivos e caninos e a alveolar média superior vai para primeiro e segundos premolares, chegando até a raiz mesial do primeiro molar superior, né? Até a raiz mesial do primeiro molar superior. E quando a artéria infraorbital sai aqui do forame infraorbital, ela emite um ramo para a pálpebra inferior, um ramo para a asa do nariz e um ramo para o lábio superior também, junto com a artéria facial, que também emitiu a artéria labial superior. Ok? E depois nós vamos ter o ramo terminal, que nós podemos chamar, digamos, de esfenopalatina, ou septal posterior, que penetra no forame esfenopalatino e vai pelo septo nasal, emitindo ramos aqui para a mucosa do septo nasal, até chegar aqui na região do canal incisivo, onde emite seu ramo terminal, que vai irrigar a gengiva palatina dos dentes incisivos e caninos, aqui já com o nome de artéria incisiva. Nessa região mais anterior aqui, essa artéria se une com ramos da artéria etimoidal anterior
e etimoidal posterior, fazendo uma complexa área ricamente vascularizada, denominada de plexo de Kisselbeck, né? Plexo hemorrágico ou zona hemorrágica de Kisselbeck, tá certo? Zona hemorrágica de Kisselbeck aqui nessa região. Aqui mostrando só a artéria esfenopalatina entrando aqui, emitindo o ramo septal posterior. E aqui na parede lateral das fossas nasais, está aqui emitindo ramos para a parede lateral das fossas nasais. Pegamos aqui mucosa de meatos e cornetos, né? Mucosa de meatos e cornetos nessa região da parede lateral das fossas nasais. Dúvidas, pessoal? Aguardando aí, ver se alguém tem alguma dúvida. Oi, professor, eu estava aguardando mais um pouco, mas não apareceu nenhuma dúvida. Ok. Dificilmente vocês têm dúvida. Isso, a gente tem uma... O professor fica com dúvida, sabe? Quando os alunos não têm dúvida, o professor fica com dúvida. Que é assim, existem duas possibilidades, né? Ou as pessoas não entenderam nada, ou as pessoas já sabiam de tudo. E a aula foi montada de uma forma muito superficial, entendeu? Eu fico sem saber aí essa história, mas tudo bem. Sigamos adiante. Depois aí vocês falam para Amanda qual dessas duas opções aí. Tá entendendo? Se a aula foi muito superficial, todo mundo já sabia tudo, ou se a aula foi muito profunda, né? Enfim. O professor, licença interromper, mas eu acho que a aula não foi superficial, o senhor dá aula bem, mas assim, é muito novo pra gente, né? Porque a gente iniciou em ACP, teve só 2 semanas de aula, então tudo é novo pra gente. A gente meio que tá assim, aprendendo o beabá agora, entendeu? Eu entendi. Falando por mim, às vezes eu fico meio perdida. Mas por causa da quantidade de assunto, da riqueza de assunto mesmo, e não pela aula em si. Entendi. Vê só. Isso é normal, né? Vocês estão começando e tem que ir estudando para se familiarizar com isso. Vê só. Essas aulas iniciais são aulas realmente mais simples, entendeu? Essa forma que a gente está trabalhando, essa forma dessas aulas online, sem aulas práticas, isso, do meu ponto de vista, prejudica bastante o aprendizado. Então, o aprendizado ele só fica completo quando a pessoa tem a aula teórica e tem a aula prática e estuda, entendeu? E quando a pessoa só tem Alô? só tem a aula teórica, isso fica bem... Eita, Alô, alô? sem querer, eu coloquei aqui a Lana como host. Era para colocar a Amanda. Professor, Oi, pode falar. oi, professor. Bom dia. Ô, Bom, professor, eu queria saber, não sei se o senhor comentou aí durante a explicação, sobre o plexo de Bockenheim. Eu não sei se fala assim, plexo de Bockenheim ou Bockenheim. é um sinônimo de Kisselbeck, porque existem vários epônimos. E Bockenheim, Porque eu não estou lembrado. era como se localizado entre o ramo da mandíbula ali, perto do ramo, chamado de ramo de Jafé também, o nome desse plexo. Mas aí é um plexo venoso ou nervoso? Acho que é nervoso. Deve ser nervoso. Eu não sei se o senhor mostrou ali, quando estava falando do ramo lingual, estava falando sobre um nervo que passa por lá, por ele, ao lado dos vasos também, do músculo. Não, Ou foi outro ali foi o nervo hipoglosso. curso, né? Ali foi o nervo hipoglosso. Não falei não. Não falei não. Tá certo. A gente tem já há muito tempo na anatomia, já
há mais de, assim, bem antes de eu começar a estudar, mais de 40, 50 anos, a gente tem procurado abolir os epônimos, sabe? Aham. E aí a gente, que antes tinha livro, só dicionário de epônimos, sabe? Existia um dicionário só de epônimos. Então a gente vem tentando, por exemplo, muitas coisas que eu falei hoje para vocês, elas têm, elas têm epônimos. Algumas coisas não têm outra denominação, como por exemplo o ângulo de Bécquer, o triângulo de Pirogoff. Mas as outras coisas que têm epônimos, a gente que tem, por exemplo, canalículo, eu falei hoje, canalículo timpânico inferior, que é canalículo de Jacobson. Aí eu não utilizo o termo Jacobson, eu utilizo canalículo timpânico inferior, porque o epônimo, ele deve, o ideal é que ele tivesse sido ao máximo abolido, a não ser epônimos muito clássicos da anatomia há mais de 40 anos, porque a pessoa saber o nome do autor, isso fazia com que tivessem muitas injustiças, sabe? Porque, teoricamente, foi a pessoa que descobriu. Aí, depois de 10, 20, 30, 40 anos, descobria que, não, teve um cara na Alemanha que descobriu 20 anos antes, entendeu? E aí o negócio já Entendeu? estava com o nome daquele cara ali. Então, a gente tem evitado isso. Mas não foi eu, não falei sobre isso, não. Tá bom? Certo. Tá certo. Obrigado, professor. Então, a Alana, que está como host aí, eu queria que a Alana colocasse a Amanda como host, que eu fiz uma bobagem aí, eu não consigo desfazer isso agora, entendeu? Então, a Alana, ela vai lá no nome Amanda, quando ela clicar no nome Amanda, vai ter lá a possibilidade chamada Make Host, aí clica e transforma a Amanda em host. Ok, feito aí. Tá joia? Obrigado. Pessoal, Ela então, conseguiu já. pronto, vou falar com o Romero para saber a questão da prova de vocês, tá joia? Tá certo, professor. Se o senhor não me der um retorno hoje, aí eu falo mais tarde com o senhor. Fechado. Até mais, Tá pessoal. bom? Tudo de bom. Muito Boa obrigada semana pela para aula. todos. Bom dia. Obrigado. Tchau.